Quem está aqui ao meu lado agora é o Fábio Lacerda, que é economista e professor, e ele participou de um painel para falar de Open Finance, para falar sobre regulação, enfim, foi um bate-papo muito rico e ele está aqui agora para conversar comigo. Tudo bem com você? Tudo bem, como vai? Tá, tudo ótimo. Bom, eu vou aproveitar que tem um professor aqui ao meu lado para fazer aquela pergunta básica. O que é o Open Finance? Ok. Quando a gente começa a discutir o Open Finance, acima de tudo a gente está discutindo uma intervenção regulatória. Ou seja, o regulador vai e torna obrigatório o compartilhamento de dados das instituições financeiras com outras instituições financeiras sujeito ao consentimento do cliente. O que isso significa? Se um determinado banco te oferece uma oportunidade interessante de um produto com uma taxa melhor ou com um serviço com uma tarifa menor, mas quer te conhecer melhor, você pode ir ao banco no qual você tem relacionamento e ele é obrigado a compartilhar seus dados com essa outra instituição financeira numa perspectiva totalmente segura e, acima de tudo, só porque você, que é cliente, consentiu com esse compartilhamento. Então, o Open Banking é isso, é compartilhamento de dados mandado pelo regulador, sempre com o consentimento do cliente. E, Fábio, quais são esses dados? É o CPF, é o RG? Vai muito além disso. É o histórico de movimentação? O que vai para essa outra instituição financeira? Para começo de conversa, só vai o que você deixar que vá, né? Você pode escolher, então, alguns Sim, tópicos. você pode escolher. Na verdade, o Open Banking no Brasil começou muito recentemente, é coisa desse ano para cá, né? No final do ano passado para cá, e ele começa numa perspectiva gradual. Então, começou o Open Banking. Por que começou o Open Banking? Porque você só podia compartilhar informações relacionadas ao teu histórico de crédito, as informações da tua conta corrente, da tua conta de pagamento, informações bancárias mais restritas. À medida que esse projeto vai avançando, o Open Banking vai se transformando em Open Finance porque outros produtos e serviços vão poder ser compartilhados. A exemplo dos teus investimentos, fundos de investimentos, CDBs, etc., informações de seguros, como vocês já viram no outro momento nessas entrevistas. Enfim, o Open Banking se transforma em Open Finance e ele vai permitindo que você compartilhe as informações do teu histórico financeiro. Informações bancárias, de investimentos, de câmbio, etc. E quais são as vantagens para o cliente em ter esse compartilhamento de dados? Muito boa pergunta. Acima de tudo, o cliente ele vai precisar avaliar se será vantajoso para ele determinar esse compartilhamento. Por quê? Porque só será vantajoso se, de fato, a outra instituição, essa instituição que recebe os seus dados, consiga te examinar, te analisar melhor e efetivamente consiga, a partir do conhecimento do teu perfil, te oferecer um produto com melhores condições para você. Esse é o grande ponto. Vai precisar ser examinado caso a caso. Em determinadas situações será vantajoso, em outras não será vantajoso. Você não precisa consentir com o compartilhamento. E quando a gente fala de compartilhamento de dados, vem sempre aquela perguntinha associada com relação à segurança, né? Quais são os desafios aí da segurança da informação? Muito bom, muito bom. Vejam, o que é interessante nesse projeto do Open Banking, que se transforma em Open Finance, é que ele não é simplesmente uma regulação. Ele é uma construção coletiva, uma construção conjunta do Banco Central, dos reguladores, com o mercado, com as instituições do mercado. Nessa perspectiva, o Open Banking foi construído desde o início numa plataforma totalmente segura, eu diria imune a ataques hackers, por exemplo. E há um outro aspecto que eu acho que é importante. O primeiro elemento da segurança é o seu consentimento. Porque o trânsito de dados, o fluxo de dados, só acontecerá se o cliente se identificar e
concordar com aquele fluxo de dados. Quando ele concorda, os dados transitam por um ambiente totalmente seguro e, enfim, tudo aquilo que o cliente já está acostumado a experimentar em termos de segurança na sua relação com o banco vai continuar existindo no Open Banking. Com um detalhe interessante, algumas pessoas ficam dizendo, puxa, mas meus dados vão transitar pelos bancos de dados do governo, o Banco Central vai saber quanto que eu estou movimentando. Calma. No caso do Open Banking, os dados não transitam pelas bases de dados do governo. É banco para banco, instituição para instituição. O governo não entra nesse fluxo da informação, ele só regula, só supervisiona todo esse fluxo seguro da informação que é obrigatoriamente compartilhada mediante consentimento. Ok. O Open Banking já teve alguns avanços, agora eu gostaria de saber quando que o Open Finance vai ser efetivamente concluído aí. Existe todo um cronograma para isso, né? Existe um cronograma para a incorporação de seguros, de investimentos, até o segundo semestre do ano que vem, o segundo semestre de 2022, a expectativa é que efetivamente todas essas inovações já estejam implementadas e, de fato, o cidadão brasileiro tem acesso a todo o conjunto de informações da sua vida financeira passíveis de compartilhamento. Por ora, ainda é restrito tanto na função de compartilhamento de dados quanto na função de pagamentos. Por hora, por exemplo, você só pode usar a estrutura de Open Banking para fazer PIX, né, por exemplo. Mas isso vai ter um cronograma de implantação até o final de 2022, tudo já implementado. Professor, muito obrigada. Foi muito didática essa entrevista. Tenho certeza que esclareceu aí muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos levar esse projeto adiante. Obrigado a todos. Até a próxima entrevista aqui do Innovation Experience 2021.